Em meados do século XIV, na pequena cidade de Carnage, localizada ao leste da Inglaterra, havia um vilarejo que por muitos anos viveu isolado do resto do mundo. Ele era cercado por uma densa floresta que, segundo relatos, era habitada por uma aterrorizante criatura. Cerca de 120 famílias camponesas residiam naquele vilarejo. Eles sobreviviam apenas do cultivo e da pesca. Em estações desprovidas, se mantinham com alimentos estocados, pois desconheciam outros meios de sobrevivência. Durante muito tempo acreditava-se que aquele vilarejo era o único lugar povoado do mundo. Não se tinha expectativa de vida ou qualquer outro interesse de explorar novas áreas. Tudo se resumia em uma só civilização. Apesar de coexistirem em harmonia, todos eram coagidos a viver e se contentar apenas com o que tinham. Durante gerações, anciões alertavam os demais sobre os perigos que rondavam o vilarejo. A criatura que ocupava a floresta era sanguinária e impiedosa. Ela atacava qualquer um que ousasse pôr os pés em seus domínios. Normalmente se alimentava de animais, sugando todo o seu sangue. Sabe-se disso porque suas carcaças eram deixadas próximas ao vilarejo, para que os moradores pudessem aproveitar a carne e a pele, pois nem mesmo um quadrúpede conseguia atravessar a floresta para que servisse de caça para os aldeões. No rigoroso inverno da região, havia uma tradição que era primordial. Com medo de represária, um sacrifício humano era oferecido a cada nova fase da lua como um pedido de compaixão e pacificação, já que a temível criatura não tinha com o que se alimentar em tempos difíceis. Era melhor se abdicar de poucos do que sofrer um ataque em massa, como ocorria tempos atrás. As vítimas eram escolhidas pelo próprio predador, que marcava com sangue a porta da casa daquele que deveria ser sacrificado. Na noite seguinte, a difícil tarefa de quem seria a oferenda era da própria família que ali residia. Havia um espaço reservado no fundo da propriedade chamado de santuário. Lá haviam troncos onde as vítimas eram amarradas vivas e ali mesmo sacrificadas pelo opressor. No dia seguinte, seu corpo era recolhido e enterrado no cemitério da comunidade. Deste modo, era selado o acordo e todos poderiam continuar sua humilde rotina. Supersticiosos, eles afirmavam que aquele que olhasse nos olhos da criatura, por ela seria devorado. Mas um sobrevivente desconhecido em estado moribundo, que foi atacado e deixado próximo ao vilarejo para ser enterrado, relatou antes de morrer que a criatura tinha forma humana, que se locomovia rapidamente, tinha uma pele clara e fria, possuía enormes garras, se vestia em trajes que o cobria dos pés à cabeça, tinha olhos avermelhados e enormes dentes afiados. Este mesmo sobrevivente tinha uma aparência diferenciada de todos que ali viviam. Por estarem isolados há bastante tempo e se reproduzirem entre si, aqueles aldeões tomaram uma aparência bem peculiar, e notavelmente perceberam certas diferenças entre eles e o desconhecido. Notaram a textura de seu cabelo, a cor de sua pele, seus olhos e na qualidade de suas vestimentas. Naquele momento ele causou um grande conflito intelecto dentre todos os camponeses, uma verdadeira confusão, deixando complexa até mesmo a mente dos mais sábios, mudando todo um ponto de percepção de vista no qual eles acreditavam e conheciam desde eras passadas. Sabe-se apenas que a criatura vive naquela floresta desde sempre e que tudo se resume a uma floresta e ao enorme território onde é localizado o vilarejo. Supunha-se então que algo não condiz com os fatos e as perguntas que vêm à tona são: de onde esse estranho vem? Quem ele é? Será que existem mais pessoas como ele? Durante um longo período, essa dúvida pairou sobre aquela comunidade ingênua. Inúmeras foram as ideias de explorar a floresta em busca de respostas, mas o temor ao desconhecido predominava. Aquela floresta sempre foi sombria e evitada. Nada nunca entrou ou saiu dela com vida, sem o consentimento da terrível criatura. Os anos se passaram, e de tempos em tempos sempre havia um grupo de bravos homens que, cansados da clausura e determinados a enfrentar o perigo maior em busca de algo que realmente faça sentido em suas vidas limitadas, formavam uma equipe bem equipada com lanços e arcos e flechas,
e entravam floresta dentro na esperança de descobrir algo novo. Mesmo que para isso tivesse que confrontar a criatura que lá se esconde. Inúmeras tentativas foram feitas, e em todas elas os guerreiros que ousaram invadir o insondável habitat daquela cruel criatura foram devolvidos sem vida. Até que um dia, exaustos de perderem seus entes queridos e de falharem suas expectativas de exploração, os aldeões resolveram pôr um basta em suas falsas esperanças e voltar a levar a vida adiante, onde a concórdia e a ignorância traziam uma imperturbabilidade mais cômoda. Porém, para aquela criatura que vivia do outro lado das árvores, o pacto de coexistência havia se rompido, e agora que as coisas se acalmaram, foi ele quem resolveu mostrar quem manda. Certo dia, ao despertarem, os camponeses se depararam com uma marca de sangue em cada casa do vilarejo, e acharam estranho o fato das marcações estarem fora de época, além da inédita forma de marcação onde todos foram selecionados. Então entenderam aquilo como um aviso, como se todos estivessem sendo ameaçados de morte, e decidiram lutar por suas vidas em um jogo de tudo ou nada. Portanto, ao longo do dia criaram armadilhas, acenderam fogueiras em frente de suas moradas e fizeram mais armas para que todos se prevenissem. E quando a noite chegou, o silêncio pairou sobre o vilarejo. Todos se esconderam dentro de casa e aguardaram a aparição do seu algoz. Numa noite cansativa que não se sentia fome ou sono, viram o sol nascer sem qualquer vestígio da criatura. Então, em seus restringidos pensamentos, acreditaram ter interpretado mal aquelas marcas de suas portas e baixaram a guarda, voltando aos seus afazeres. Na noite que se seguiu, todos foram se deitar como de costume, e pela madrugada a abominável criatura saiu de sua imediação e invadiu o vilarejo sem fazer qualquer alarde. Ele entrou em cada casa, matando cada pessoa que nela se encontrava, e depois ateou fogo em todas as moradias, voltando para a floresta. Na manhã seguinte, tudo já havia virado cinzas, contudo a fumaça foi avistada ao longe por outra comunidade, e um grupo de 8 homens chegaram ao desconhecido vilarejo. E em meio a toda aquela devastação, uma família submerge dos escombros, um casal e seus 4 filhos que haviam criado um abrigo subterrâneo sobre sua casa e se esconderam nele durante o ataque. Saíram ilesos daquele arrebatamento brutal e foram levados, mesmo com muito receio de entrar no bosque, para o outro vilarejo, dos muitos que ficavam do outro lado da floresta. E lá retomaram suas vidas, em um novo recomeço, deixando para trás todo o costume, doutrina e medo que os escravizaram durante toda a sua vida. O vampiro da floresta, assim chamado, nunca mais foi avistado ou ouvido falar dele. Mesmo aqueles que viviam nas redondezas desconheciam tal ser, porém eram proibidos de explorar a floresta como uma tradição de seus antepassados, mas quebraram este tabu quando viram uma enorme cortina de fumaça invadindo suas casas, sendo trazida pelo vento como um misterioso pedido de socorro.